Dependência linear, o LD, e independência linear, LI. Bom, vamos ver a definição, né? Um conjunto de vetores, vamos pegar o conjunto S igual V1, V2 até o Vn, em um espaço vetorial V, ele vai ser chamado LI, ou seja, linearmente independente, né? Quando a equação, ou seja, uma combinação linear entre esses vetores igual a zero, tiver apenas a solução trivial, ou seja, esses escalares aqui, C1, C2 até o Cn, se todos eles forem zero, aí a gente vai dizer que é LI, linearmente independente. Tá? E se existir soluções não triviais, ou seja, se algum desses elementos for diferente de zero, pelo menos um, né, for diferente de zero, então esse conjunto S é considerado linearmente dependente. Então, LD e LI. Vamos ver exemplos práticos aqui. Bom, como que eu sei que um conjunto é LI ou LD? Então, por exemplo, eu tenho aqui um S, né, que é formado pelos pares ordenados 1, 2 e 2, 4. Então, a gente vê que o espaço vetorial é o R2. E aí a gente quer saber, então, se ele é ou LI ou LD. Bom, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar uma combinação linear desses vetores. Eu tenho aqui x, que multiplica 1, 2, o vetor 1, 2, mais o y, que multiplica o vetor 2, 4. E isso é igual, como a gente está no R2, tem que ser igual ao vetor 0, 0. O que a gente vai fazer é um sistema linear, né? Então vamos fazer aqui usando propriedade distributiva. A gente tem aqui o x vezes 1 mais o y vezes 2. Então, mais 2y. Isso é igual a 0. Depois aqui, né, 2x mais 4y. Isso é igual a 0 também. Formamos um sistema linear. Existem diversas maneiras de resolver um sistema linear. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o x de forma isolada. Então, o x é igual a menos 2y. E substituindo, então, na segunda equação, 2 vezes o x, que equivale a menos 2y, mais 4y, igual a 0. A gente chegou aqui em menos 4y, mais 4y igual a 0, então 0 igual a 0. Bom, e aí? Isso daqui não me ajudou muito, né? Mas o que a gente percebe é que esse sistema, se você reparou aqui, essa linha, né, a primeira linha e a segunda linha, é o dobro da outra, né? A segunda linha é o dobro da primeira. E isso, quando ocorre, né, a gente fala que esse sistema, por exemplo, ele não tem uma solução, ele tem várias soluções. Ele é um sistema possível e indeterminado, né? Várias soluções aqui podem dar o resultado correto aqui desse sistema, né? Não é só a solução 0, 0, por exemplo. 0, 0 seria, né, uma solução aqui. Mas, se eu fizer assim, por exemplo, ó, se o y for 1, o nosso x vai valer menos 2. E olha a combinação linear como é que ficaria. Ó, menos 2, que multiplica 1 e 2, mais 1, que multiplica 2, 4. Veja que se eu fizer aqui as operações e somar, eu vou chegar em 0, 0. Então, eu tenho soluções diferentes de 0. Daí, esse sistema é LD, porque eu tenho soluções não triviais. A triviais é se fosse todo mundo 0, né? Então, aqui a gente sabe assim, ó, se o x for igual ao y, que é igual a 0, isso daqui é LI. Agora, se o x, né, eu vou escrever assim, ó, x vezes y diferente de 0. Por que vezes? Porque matematicamente isso aqui funciona assim. Ou o x é diferente de 0, ou o y diferente de 0, ou os dois. Ou seja, pelo menos um é diferente de 0 aqui na solução, então é LD. Veja que aqui eu tenho um conjunto, né, com dois números aqui quaisquer, mas eu obedeci essa regra aqui, tá? Que o x ele equivale ao menos 2y. Então, se eu chamar o y de 1, o x tem que ser menos 2. Qualquer múltiplo que eu pegasse aqui com esse formato, a gente chegaria na mesma solução 0, 0. Ou seja, xy sendo diferente de 0. Por isso, esse conjunto aqui é LD. Vamos ver um outro exemplo. Agora eu estou no
R3, né? O nosso espaço vetorial está no R3. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui também, ó, x que multiplica o vetor 1, 2, 3. Eu vou verificar uma combinação linear entre esses vetores. Então, mais y, que multiplica 0, 1, 2, mais o z, que multiplica menos 2, 0 e 1. E isso tudo tem que ser igual ao vetor 0, 0, 0. Porque agora, como eu falei, o espaço vetorial está no R3. Daí vamos fazer aqui, então, as distributivas aqui, né, dos coeficientes e montar um sistema linear. Então, a gente tem aqui x, aqui vai dar 0, então x menos 2z, isso é igual a 0. Depois aqui, a gente tem 2x mais y, aqui dá 0, né, 0 vezes z, e isso é igual a 0. E por fim, 3x mais 2y mais z é igual a 0. Daí formamos esse sistema linear aqui. Como que a gente resolve o sistema linear? Bom, uma das opções é resolver por escalonamento. Então vamos colocar aqui os coeficientes. Eu tenho 1, 0 para y e menos 2 aí para z. Aí aqui embaixo eu tenho 2, 1, 0 para z. Depois 3, 2 e 1. Esses números estão saindo aqui dos coeficientes, né, em relação às incógnitas aqui. Quando não tem o z, por exemplo, a gente supõe que ele é 0. E aqui todos estão iguais a 0. Bom, como que a gente resolve aqui por escalonamento? Vamos fazer aqui essa tabela, né? Então a gente faz assim, ó, multiplica por menos 2 toda a primeira linha e soma com a segunda linha aqui para obter 0 nesta posição, né? Ó, então veja só, menos 2 vezes 1 dá menos 2, que somado com 2 dá 0. Depois, menos 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 mais 0 dá 4. Menos 2 vezes 0 dá 0, somou com 0, deu 0. Agora eu vou usar o multiplicador menos 3. Menos 3 multiplico 1 e depois eu somo nessa terceira linha. Isso daqui já deu 0. Menos 3 vezes 0 dá 0. 0 somado com 2, 2. Menos 3 vezes menos 2. Isso daqui dá 6 positivo, somado com 1 dá 7. E aí menos 3 vezes 0, 0 aqui. Bom, agora vamos passar aqui para baixo. Eu vou zerar essa posição aqui desse 2. Então eu devo multiplicar essa linha agora por menos 2 e somar aqui embaixo. Bom, 0 com 0 dá 0. Menos 2 multiplica aqui, dá menos 2, somou, dá 0. Menos 2 multiplicando o 4 dá menos 8, somado com 7 dá menos 1. Menos 1 aqui. Pego agora o menos 2, multiplico com 0, soma 0, dá 0. Bom, eu vou usar esta linha e esta linha para formar o novo sistema linear. Então eu tenho x menos 2z igual a 0. Essa linha me fornece y mais 4z igual a 0. A última linha me fornece que menos z é igual a 0. E aí aqui, olha só o que a gente atingiu. O z vale 0. E todas as outras incógnitas, veja, o x e o y, eles são dependentes aqui do z. Né? Veja só, aqui eu tenho que o x equivale a 2z. E nessa segunda eu tenho que o y equivale a menos 4z. Como o z deu 0, todas as outras também deram 0. Todas as incógnitas. Então a única solução desse sistema é a solução trivial, é o 0, 0, 0. Então S aqui é, neste caso, linearmente independente. Ele é LI justamente porque todos deram 0. Se um deles, só para reforçar a ideia, se pelo menos um deles desse um número diferente de 0, aí seria LD. Mas aí no caso, aqui é LI.